E aí, meus caros, tudo bem? Hoje é dia de passar pano. Eu vou passar pano pro nosso querido, ou nem tanto, Emo Revolts, de um anime pouco conhecido por aí. Um tal de Charuto. É Charuto? Naruto, isso. Ele é meio underground, então possivelmente você não conhece. Tem um personagem específico nesse anime que ele é 880. Ou você ama ele, ou você odeia ele. Eu nunca vi um meio termo. É sempre ou amar ou odiar. Eu particularmente amo. Ele é meu personagem favorito do universo atual, né? Que é o do Boruto e tudo mais. Pra quem ainda não pegou, eu tô falando do Sasuke. O Sasuke de fato tem muitas atitudes que são questionáveis. Ele pode ser um pouco duro às vezes. Mas a maior parte do público, parte do público trata isso como se ele fosse um garotinho mimado. Como se tudo aquilo fosse só mimo. E sim, de fato, ele tinha uma casa que ele herdou. Ele tinha todas as atenções direcionadas a ele, mas a que custo? Na infância, ele costumava ser um garotinho normal. Ele era sorridente, ele era feliz. Bom, ele tinha um peso, o peso era ser irmão do Itachi. Ser irmão do Itachi, convenhamos que não deve ser tão fácil, né? Você vai viver na sombra do cara pra sempre. Afinal, o cara com 7 anos de idade já tinha a mente de Hokage. Mas apesar de tudo isso, ele via o Itachi como um modelo a ser seguido. O Itachi era o herói dele, o Itachi era o cara. Então, independente de ter esse peso de ai caramba, Itachi sempre vai ser superior, eu sempre vou estar na sombra dele, as pessoas sempre vão me comparar. Ainda assim, o Sasuke amava o Itachi, e vice-versa, obviamente. Tudo isso com uns 7 anos, se eu não me engano. Agora imagine você, com seus 7 anos, depois de um dia normal, de escola, você tá caminhando pra sua casa. E aí você passa pelo seu bairro e tudo mais. O seu bairro tá coberto de sangue. Você vê cadáveres por todos os lados. Você tem essa cena horrível. Lembrando, você tem 7 anos. E aí você se desespera, né? Você fala, porra, eu preciso ir pra casa. Preciso encontrar meus pais. Ver se eles estão bem. E aí você corre pra sua casa pra ver seus pais. E lá você encontra completamente rendidos ao assassino que causou tudo aquilo. E o pior de tudo, você olha pro assassino e o assassino era nada mais nada menos que o seu herói, a sua inspiração, e era da sua família também, o seu irmão. Você vê aquilo na sua frente, você vê seu irmão, seu herói, a pessoa que você tanto amava, assassinar seus pais, bem na sua frente. Você com 7 anos de idade vendo tudo isso. E vamos lá, convenhamos, isso quebraria qualquer um, até se fosse um pouco mais velho. Mas a questão é, o Sasuke, quando criança, ele precisou absorver tudo isso. Depois foi deixado vivo pelo Itachi. Que, se você tirar de contexto essa piedade do Itachi, parece um negócio bem sádico, um ato muito sádico. E já não bastando isso, tudo que ele já tinha feito, ele ainda humilha o Sasuke nas palavras e diz pro Sasuke odiar ele e viver em prol disso. Então, caraca, cara, ele quebrou o Sasuke de todas as formas possíveis. A partir daquele momento, o Sasuke deixou de ser um garotinho saudável. A partir dali, a infância do Sasuke foi pro lixo, simplesmente. Ele começou a viver em prol de poder e tudo pra vingar a família dele, e obviamente com esse trauma. Então ele meio que se privou de criar laços e essas coisas. Ele virou um cara extremamente introvertido, muito mais do que ele jamais foi. Tanto é que, se você parar pra pensar, faz muito sentido. Afinal, a pessoa que ele mais amava era da família dele. Ele confiava cegamente no Itachi. E o Itachi fez tudo aquilo. Então imagine os outros, o que os outros poderiam fazer, entende? Então é muito compreensível o Sasuke se resguardar e meio que não permitir esse afeto. E aí vem todo aquele negócio, o Sasuke era gay, não dava bola pras meninas que ficavam em cima dele e tudo mais. Só que se você parar pra analisar, na verdade, ele não dava bola pra ninguém. Ele era assexuado total, ele não tava nem aí pra garotas, garotos, ele só queria saber de poder. Ele era poder sexual. Tudo que ele queria era poder. Ele não queria nada mais, nem amizade, nem namoro, nem nada. Ele só queria poder. O time 7, quando entrou na vida do Sasuke, quebrou um pouco disso. Mas ainda assim o Sasuke tinha muita dificuldade de demonstrar os sentimentos. Por mais que ele sentisse, ele considerava o Naruto o melhor amigo dele. Era pra ele já gostar da Sakura. Em teoria ele gostava, porque o Kishimoto disse que já idealizou o casal do clássico. E ele já gostava do Kakashi também. O Kakashi cuidava dele consideravelmente bem. Ele era o aluno preferido do Kakashi. Então meio que isso quebrou um pouquinho dessa casca grossa do Sasuke. Mas ele não era muito bom em demonstrar, porque, né, todo esse histórico que eu falei contribui pra ele ter essa dificuldade. Só que aí, um tempo depois de muito treinamento, de muita superação, ele teve a chance de enfrentar o Itachi de novo. O Itachi apareceu na vila. Aí foi a gota da água.
O Itachi, primeiramente, humilhou ele com as palavras, falando que não tinha nenhum interesse nele. Dane-se você é patético, sai, eu quero saber do Naruto. E depois ele humilhou e quebrou o Sasuke na porrada. E o Sasuke chega até a questionar, tipo, cara, eu treinei tanto pra isso, pra eu ser humilhado desse jeito de novo. E depois, cara, foi a pior coisa que poderia acontecer com o Sasuke. O Itachi coloca ele no Tsukuyomi, que faz o Sasuke reviver a morte dos pais, em loop, uma vez seguida da outra, por 74 horas, 72 horas, eu não lembro quantas horas eram lá do Tsukuyomi, mas ele fica revendo a morte dos pais em loop, cara. Imagine você vendo seus pais serem mortos em loop na sua frente, com a voz do Itachi no fundo falando: você é fraco, você é inútil, você não foi capaz de salvá-los, você é incapaz. Se ele não quebrasse completamente aí, ele não ia quebrar nunca mais. Esse foi o estopim do desespero do Sasuke. Nosso querido Emo viu o progresso do galego, ele sentia que não tinha progredido nada, ele precisava provar pra ele mesmo que ele era capaz sim, e que ele tinha progredido sim. E de fato ele progrediu, só que depois dessa tortura que ele passou, depois dessa humilhação que ele passou de novo, só que intensificada, né, porque ele foi obrigado a rever aquele momento traumático por várias horas seguidas, ele não conseguia enxergar o progresso dele. E aí bateu o desespero. Nisso veio o outro trigger, que foi o Quarteto do Som. Eles vieram lá e falaram: ó, mano, olha o que o Orochimaru pode dar pra você, poder. Aí mostraram lá o poder da marca da maldição, e ele pensou: mano, realmente é um boost muito grande e vai me ajudar na vingança. Talvez se eu for com o Orochimaru, eu vou evoluir de uma forma que eu jamais evoluí até aqui. E esse foi o trigger. Aí ele decidiu ir pro Dark Side, digamos assim. Se a gente levar em conta que no início do Shippuden ele arregaçou Naruto, o Sai e o Yamato, é uma baita evolução, né? Ele finalmente se sentiu forte o suficiente pra ter a vingança dele. E de fato ele teve. Porém, em seguida, a vida veio assim e falou: você acha que você vai ter paz? Vai ter paz nada, meu amigo. Deu uma bicuda na cara dele e ele descobriu que na verdade o Itachi não era nada daquilo que ele pensava. Que na verdade o Itachi fez aquilo pela Vila da Folha, a mesma vila que demonizava ele. E que ele levou essa culpa por conta de um carinha lá, que ele é muito amado pelo fandom de Naruto, um carinha chamado Danzo. E aí o Sasuke enlouqueceu. Ele falou: meu amigo, esse maluco aí, a Vila da Folha, junto desse maluco aí, fez tudo isso. Eles são culpados de tudo isso, de acabar com a minha vida, de acabar com a vida do meu irmão, de acabar com o clã Uchiha. Aí o cara, que já não era muito bom das ideias, depois de passar por vários traumas, ficou mais perdidaço ainda. Ele falou: meu amigo, agora eu vou acabar com essa vila. Essa vila tirou tudo de mim. Eu vou tirar tudo dessa vila. E aí ele ficou ainda mais quebrado mentalmente. Ele entra numa transição ali, que ele começa de fato a virar um pescotapa. Até a luta do Killer Bee ali, ele ainda parece ter sentimentos, ele ajuda a Karin e tudo mais. Mas depois da luta do Killer Bee, quando ele vai pra cúpula dos 5 Kages, ele tá um pescotapa completo, ele tá totalmente tijolinho. No fim, ele viu Itachi como uma espécie de Hokage das sombras, e ele queria seguir exatamente os mesmos passos do Itachi. Ele iria matar todos os Kages. Nisso, o ódio do mundo inteiro seria concentrado nele, e com o ódio todo concentrado nele, em teoria, haveria paz no mundo, sendo que todo o ódio estaria concentrado nele, e o restante seria paz. Pelo menos isso na cabeça dele. É distorcido? É, mas como eu disse, como eu citei antes, o Sasuke já não estava bem das ideias. Ele passou por muitos traumas, ele passou por muitas situações bem zoadas que fez ele chegar nessa ideia de Hokage distorcido. Isso justifica as merdas que ele fez? É claro que não, ele fez merda. Tanto é que depois que ele luta com o Naruto e perde, tem toda a reflexão entre ele e o Naruto, e ele finalmente tem um trigger que puxa ele de volta pra luz. E ele pensa: mano, talvez eu possa fazer diferente. Já deu tanta merda, eu já fiz tanta merda na vida, então de alguma forma eu posso buscar a redenção. Ele até recusa lá o braço, ele fica um tempo preso, né? Aí depois ele recusa o braço, ele fica com o toco, é um jeito de se punir. Ele começa uma jornada de redenção, sozinho por aí, e ele de fato vira uma espécie de Hokage das sombras. Ele protege a vila de longe, sabe? Ele é o braço direito do Naruto, apesar dele ser um Kotoko. Enfim, ele é o braço direito do Naruto, então ele tá sempre olhando pela vila por fora. E ele meio que em Boruto se tornou o Batman desse universo. Ele tá muito legal, ele tá muito carismático, ele teve uma redenção muito boa, sabe? Foi uma construção que fez muito sentido até ele chegar aonde ele tá agora. Em Boruto, ele se tornou meu personagem favorito da obra. Foi
uma jornada gigantesca que deu certo no final. Felizmente. Eu também entendo o lado de quem não gosta do Sasuke. Ele pode ser bem chato às vezes. Atualmente, ele é bem legal. Pelo menos na minha opinião, ele tá bem legal. Ele já perdeu essa característica chata dele. Eu digo atualmente em Boruto. Mas muita gente não assiste Boruto, né? Então não chegou a ver esse Sasuke. Mas atualmente ele tá bem legal. Ele tá bem diferente de antes. Mas antes, no Naruto clássico e até o Shippuden, era um pouco difícil de aturar o Sasuke porque, convenhamos, ele era muito chato. Mas ele teve uma ótima evolução. E eu sinto que muita gente não gosta do personagem por simplesmente não entender o personagem. Tem gente que entende e simplesmente não gosta porque acha ele chato. E, de boa, talvez se tivesse essa visão um pouco mais aprofundada sobre o personagem em si, e toda essa evolução que ele teve, todo esse progresso e processo que ele passou, talvez gostasse um pouco mais dele. Não achasse ele insuportável, odiasse ele, porque tem muita gente que odeia mesmo. Mas no fim ele é assim. O Sasuke geralmente é um personagem que é 880, como eu disse no começo, ou você ama ou você odeia. Mas enfim, meus caros, é isso aí. O objetivo desse vídeo era passar a minha visão sobre esse personagem, que é bastante polêmico, porque tem muitas interpretações do Sasuke. Eu acho sempre legal debater sobre os personagens e tudo mais, e o Sasuke é um personagem que tem muito conteúdo pra isso. Enfim, brigadão e nos vemos na próxima. Até lá.